Minha esposa mandou mensagem: noite cheia de trabalho. Então levei um café para ela, e peguei ela em flagrante dentro do carro do chefe, percebendo que o carro estava estacionado na nossa garagem. Eu tinha 34 anos e achava que tinha a vida resolvida. Emprego sólido numa seguradora, uma casa aconchegante em Charleston, um jardim do qual eu tinha orgulho e a Kelly, minha esposa há 10 anos, meu amor de colégio. Todo mundo dizia que a gente era o casal perfeito, aquele tipo de par que faz os outros revirarem os olhos de inveja. Eu também acreditava nisso, até começarem as noites estendidas. Ela era arquiteta, então horas extras de vez em quando faziam sentido. Mas chegar à meia-noite virou rotina. O jeito que ela cheirava, não a perfume, mas a colonia de outro homem. E como escondia o celular quando eu entrava no comodo, tudo isso foi lascando a base da confiança. Eu ignorei no começo. Talvez estresse, talvez prazos. Aí veio a festa de fim de ano do escritório. As pessoas me olhavam com uma mistura estranha de pena e cumplicidade. Um cara, meio bêbado, murmurou: "Força aí, cara", antes de cair na risada com os colegas. Foi ali que caiu a ficha. Não era sobre o estresse dela, nem sobre o trabalho, nem sobre algo que eu pudesse consertar. A piada não era com mais ninguém. Era comigo. Começou de forma sutil, como a traição costuma começar, como um sussurro que você ignora até virar um grito. Kelly sempre foi ambiciosa, orgulhosa da carreira, meticulosa em tudo o que fazia. No início, as noites em claro eram críveis. Arquitetos são famosos pelos prazos apertados. Esboços, reuniões com clientes e projetos exigem sacrifícios. Eu dizia para mim mesmo que era normal, que eu precisava apoiá-la. Levava café à meia-noite, deixava bilhetinhos na bolsa do notebook, até preparava lanche para ela levar nas manhãs mais corridas. Eu achava que estava sendo prestativo, atencioso, o parceiro perfeito. Mas as rachaduras já tinham começado. Pequenas coisas começaram a se acumular. Uma mensagem que ela escondia rápido. Uma risada por algo do qual eu não fazia parte. O cheiro sutil de colonia que não era dela. Notei o interesse repentino em jantares de networking profissional que sempre terminavam tarde demais. E o celular dela? O celular. O jeito como ela virava a tela, afastava o aparelho, ou de repente, ficava completamente absorvida rolando o feed sempre que eu entrava no comodo. Tentei não ser paranoico. Juro que tentei. Mas a inquietação se instalou no peito, pesada e teimosa. Nem os fins de semana eram sagrados mais. A sexta-feira, que antes significava jantar tranquilo em casa, virou consulta às de última hora com clientes. Ela sorria e prometia uma recompensa, jantar em um restaurante novo, uma viagem de fim de semana, e eu acreditava. Eu dirigia, buscava, planejava tudo, enquanto alguma coisa me roía por dentro. Um incomodo que eu não conseguia explicar direito, porque o amor é cego até que a traição obriga ele a enxergar. E aí vieram as festas do trabalho. Sinais sutis, quase risíveis no começo. Uma mão que ficava tempo demais nas costas dela, uma risadinha a um comentário particular, um colega se inclinando perto demais. Eu ria disso, dizia a mim mesmo que estava exagerando. Mas na festa de fim de ano, não dava mais para negar. Colegas cochichavam, os olhos indo e voltando para mim, pena e diversão se misturando no olhar. "Força aí, cara", um deles murmurou, arrastando as palavras depois de um brinde. As risadas que seguiram não me incluíram. Meu estômago virou. A piada não era mais sutil, estava escancarada. E era em cima de mim. As discussões começaram também, mas cuidadosamente controladas. Nada explosivo, nada violento, só pequenas facadas escondidas nas conversas. Porque você não liga para minha carreira. Porque não consegue confiar em mim. Seu ciúme está me sufocando. No começo, ignorei a manipulação. Me convenci de que estava exagerando. Mas uma noite, depois de mais uma chegada tardia e de uma ligação sussurrada, peguei ela apagando mensagens. A desculpa? Coisa de trabalho. Meu instinto gritava outra coisa. Tive momentos de clareza, rápidos e amargos. Às vezes eu pegava ela no pulo, um olhar demorado para o celular, uma mensagem escondida, um sorriso montado às pressas quando eu entrava. Cada episódio plantava uma semente de dúvida que virava suspeita, depois vigilância. Comecei a notar padrões. As horas extras coincidiam com certos colegas.
As pausas para o café eram estranhamente longas. Os jantares de networking batiam com saídas que não eram bem de trabalho. Tentei confrontar aos poucos. Perguntas casuais, comentários soltos, mas ela desviava com charme e precisão. Você está imaginando coisas, dizia. Tu só estressada. Preciso de apoio, não de acusação. E eu, cego por amor e por anos de história, caía sempre. Até a quinta-feira. Naquela quinta, chegou a mensagem: noite louca no trabalho, não me espera. As palavras eram inocentes, quase banais. Mas algo em mim não conseguiu mais ignorar. Decidi fazer uma surpresa, como já tinha feito outras vezes, e peguei o latte de caramelo favorito dela no café onde tivemos nosso primeiro encontro. Aquele trajeto devia ser reconfortante, um gesto simples de carinho. Em vez disso, virou uma marcha rumo à revelação. Quando virei na nossa rua, eu travei. Um Ford azul escuro, inconfundível, inconfundivelmente do Mark Stevens, chefe dela. Estacionado na minha garagem, motor ligado. Meu peito apertou. Fui chegando devagar, tentando racionalizar. Talvez ele estivesse ajudando com alguma emergência de trabalho? Mas a cena que vi acabou com qualquer esperança. Kelly, cabelo bagunçado, rindo, no banco de trás com o Mark, sem camisa, as mãos dele pelo corpo dela. O café escorregou da minha mão, derramando líquido quente na pele, mas a queimadura no peito doeu mais. Kelly congelou quando me viu, os olhos arregalados. Mark xingou baixinho. Eu não disse nada. Sem palavras, sem confronto. Virei as costas e fui embora, os postes de luz jogando sombras compridas sobre a vida que eu achava que conhecia. Por dentro, senti algo se quebrar, não só raiva, não só traição, mas uma clareza oca. A mulher em quem eu confiava, a vida que eu tinha construído, era uma encenação na qual eu nem sabia que estava fazendo papel. Naquela noite, as rachaduras não eram mais visíveis, eram catastróficas. O casamento perfeito tinha desmoronado, e eu sabia que precisava decidir: agir com caos ou com calma calculada. Kelly voltou para casa mais tarde como se nada tivesse acontecido, o rímel borrado nas bochechas, o cabelo bagunçado de tanto choro, ou talvez só da performance cuidadosamente montada. Desabou no sofá, voz trêmula, olhos arregalados, tentando transformar a culpa dela em minha. Foi um erro, Tom. Eu estava estressada, sobrecarregada. Não estava pensando direito. As palavras saíam em cascata, frenéticas, ensaiadas, suplicando por perdão sem nunca realmente pedi-lo. Eu ouvi. Não de verdade, apenas registrando, analisando. Cada sílaba, cada tremor na voz, cada pausa, tudo arquivado na cabeça. Deixei ela falar, como se deixa uma criança se debater antes de impor limite. E então perguntei, simples, sem calor, sem raiva, há quanto tempo? A hesitação foi instantânea, quase automática. Os olhos foram para o chão. Os dedos se enroscaram no cabelo. Alguns meses, admitiu, mal falando. Essa palavra, meses, bateu mais forte do que qualquer grito. Meses. Não foi um escorregão, não foi um erro bêbado. Meses de traição, escondidos à vista. Levantei devagar, calmo como manhã de inverno, e fui até o quarto. Puxei a mala dela do armário, peguei com firmeza e joguei na varanda. Os vizinhos tinham visão clara, que vissem as consequências. Fechei a porta atrás da mala, o clique soando como martelo de juiz. Não gritei. Não quebrei nada. Não xinguei. Eu só fechei a porta sobre tudo o que ela tinha se tornado. A manhã chegou com um silêncio estranho. O silêncio era cortante, quase sufocante, mas era meu. Liguei para o trabalho dizendo que estava passando mal, uma coisa de estômago, mas eu não estava doente, eu estava metódico. A primeira parada foi o banco. Contas conjuntas congeladas, acessos revogados. Todos os débitos automáticos, todo pagamento programado, tudo o que eu tinha construído e que pudesse ser usado contra mim foi bloqueado. Minha vida financeira, intacta. Depois liguei para minha amiga Rachel, advogada de divórcio em quem eu confiava mais do que em qualquer um. Ela ouviu com calma enquanto eu contava a cena, os meses de engano, as mentiras repetidas. Tom, ela disse firme, voz de aço envolto em veludo, nem cogita assentar ela de volta. Quem trai não muda. Nunca. Acredita em mim.
Eu assenti. As palavras dela não doeram, só confirmaram o que eu já sabia. Eu não era a vítima perdida. Eu era o observador, o cara no controle. À tarde, a papelada estava pronta. Pedido de divórcio, acordos de guarda, tudo meticuloso, preciso, sem brechas para manipulação. Assinei cada documento com a tranquilidade de quem já tinha ensaiado isso 1000 vezes na cabeça. Cada passada de caneta era um martelo silencioso batendo nos alicerces de uma vida construída em cima de mentira. Passei a observar as redes sociais dela como um cientista assistindo a um experimento, reparando em quão rápido ela passou de arrasada para narrativa de coparentalidade saudável, mas eu não respondia. O silêncio, nesse caso, era minha arma. As ligações, as mensagens, as tentativas desesperadas de se explicar, tudo direto para a caixa postal. Eu não mordia a isca. O mundo poderia assistir à confusão dela, eu estava além do teatro. Naquela noite, sentei sozinho na varanda, café na mão, e deixei o silêncio me envolver. Pela primeira vez em semanas, minha mente estava limpa, a ansiedade constante tinha sumido. Nada de adivinhar, nada de paranoia, nada de ser feito de idiota. Eu senti o peso do controle, o poder da resposta calculada e a satisfação profunda, quase cinematográfica, de ver a situação pelo que era e agir com precisão, não com emoção. A traição tinha sido monumental, mas a minha resposta também foi silenciosa, calma, inegável. Eu não precisei gritar. Não precisei explodir. Eu simplesmente retomei o controle, peguei minha vida de volta e deixei o universo cuidar do caos que ela inevitavelmente criaria para si mesma. Pela primeira vez, entendi que a ação calma e calculada é muitas vezes a resposta mais devastadora que existe. Kelly não só reagiu, ela explodiu. No dia seguinte à entrega dos papéis do divórcio, as ligações começaram. Primeiro só no meu celular. Depois no escritório, nós celulares de amigos, de números aleatórios. Cada ligação mais desesperada que a anterior. Tom, você não pode fazer isso. Você está me destruindo. A voz que eu amei por anos tinha virado sirene de caos. Eu não atendia. Caixa postal lotada. Depois vieram as aparições. Altas horas, tropeçando na minha rua, cheirando a álcool, gritando na frente da minha casa como uma personagem surtada de filme de suspense. Vizinhos espiando pelas cortinas. Eu não confrontei, eu documentei. Cada palavra, cada gesto, cada súplica bêbada foi capturado pelas câmaras da Ring. Liguei para minha advogada para garantir que tudo estava registrado e seria aceitável como prova. O espetáculo dela chegou ao trabalho também. Kelly começou a aparecer na minha empresa dizendo que eu tinha ameaçado ela. Sussurrava mentiras para os meus colegas, plantando dúvida. Uma manhã, ela invadiu a recepção, despejando um discurso sobre abuso emocional. A segurança levou ela para fora, balançando a cabeça. Ela não parou por aí. Tive que instalar mais câmaras, escondidas dessa vez, cobrindo todos os pontos vulneráveis. A coisa toda estava parecendo filme. Eu quase admirava a audácia, se não fosse tão irritante. Depois de algumas semanas de assédio, entrei com pedido de ordem de restrição. O tribunal concordou, era temporária, mas valendo. Kelly tinha que ficar longe, não podia me contactar. Achei que isso seria o fim. Ingenuidade minha. Em 7 dias, ela subiu mais um degrau. Meu carro, estacionado na garagem, foi destruído. Vidro por toda parte. O bilhete deixado dentro dizia simplesmente: se eu não posso ter você, ninguém pode. Direto, gelado e completamente intencional. Liguei para a polícia na hora. Eles encontraram impressões digitais. Prenderam ela. 15 dias na cadeia do condado. Eu finalmente senti um começo de encerramento, achando que o pesadelo ia acabar ali. 2 dias depois da soltura dela, o banco me ligou. Alguém tinha tentado sacar $2.400 com meus dados. Meu estômago afundou. Eu já conhecia o rastro do caos, era a Kelly. Tentativa fraudulenta, obviamente parte da vingança. Bloqueei contas, mudei senhas, troquei número de telefone, sentei com o gerente do banco. Cada transação rastreada, cada tentativa documentada. Eu não reagia com medo, reagia com precisão. Aí veio a escalada jurídica. Cada episódio de assédio, cada invasão, cada ameaça virou um arquivo cuidadosamente montado.
Vídeos, prints, horários. Eu e minha advogada montamos um dossiê tão sólido que podia aguentar qualquer defesa. Quando a audiência da ordem de restrição permanente chegou, eu não precisei de discurso dramático. Só entreguei as provas e deixei as ações dela falarem. O juiz leu os relatórios, viu os vídeos, conferiu as ligações e emitiu uma ordem de restrição definitiva. Kelly ficou legalmente proibida de se aproximar a menos de 150 metros da minha casa, do meu trabalho ou dos meus amigos. Mas eu não parei aí. Percebi que só conter não bastava. Eu precisava de responsabilidade. Entrei com uma ação no juizado de pequenas causas pelos danos materiais e pelos custos legais e registrei todo o assédio para possíveis acusações criminais. Cada pedaço de prova, carro destruído, tentativa de fraude, violações da ordem de restrição, virou um tijolo num muro de evidência. Cada vez que ela tentava agir, eu já esperava. Nessa altura, a guerra psicológica tinha mudado de lado. Ela era a desesperada, batendo de frente com o muro da minha calma, enquanto eu mantinha uma distância quase clínica. Cada ligação ignorada, cada aparição registrada, cada passo jurídico calculado. Eu assistia ao desmonte dela de um lugar de controle silencioso, deixando a lei e as provas fazerem o trabalho pesado. E o lado mais saboroso, ou pelo menos poeticamente justo, era o quão público tudo tinha ficado. Vizinhos, colegas, até fofocas em redes sociais confirmavam o padrão. A própria rede de contatos da Kelly viu o caos que ela criou e a narrativa virou. Eu não era o vilão. Eu era o observador meticuloso, devolvendo a ela o próprio teatro. Cada tentativa de manipulação, cada escalada, alimentava um caso tão sólido que se tornou inegável. Pela primeira vez, senti o poder real da ação planejada. Sem gritos, sem explosão, sem vingança teatral. Só documentação, estratégia calma e deixando as consequências acontecerem naturalmente. Kelly havia escolhido guerra, eu escolhi vitória calculada. Um mês depois da ordem de restrição, o universo jogou outra bomba. Fui intimado. Kelly, sempre ousada, sempre dramática, estava pedindo modificação do divórcio, dizendo que estava grávida e exigindo pensão. Minha primeira reação foi descrença. Li os papéis 2 vezes, depois ri baixo, encarando meu café. Minha advogada, Rachel, nem levantou os olhos. Só soltou um suspiro longo. Vamos pedir exame de DNA. Isso resolve. O dia da audiência parecia cena de comédia sombria. Kelly entrou na sala com um vestido justo, cabelo perfeito, rímel milimetricamente aplicado. Interpretou a vítima como atriz experiente. Cada soluço, cada fungada exagerada, cronometrada. O advogado dela despejou um sermão sobre responsabilidade moral, sacralidade da família, obrigações éticas de um pai. O tribunal exalava aquele cheiro leve de tensão e ceticismo. Eu sentei quieto, do jeito de sempre. Rachel preparou uma apresentação meticulosa. Boletins de ocorrência, ordens de restrição, filmagens, registros de assédio, destruição de propriedade e ameaças. Cada episódio numerado, datado, cruzado com outra prova. O juiz folheava o calhamaço, levantando as sobrancelhas a cada página. O advogado dela continuava, sem perceber o peso do que já estava na mesa. Quando chegou a minha vez, levantei. Não para gritar. Não para fazer cena. Só para dizer os fatos. Excelência, falei, com a voz firme, olhando nos olhos do juiz, se essa criança for minha, assumo todas as responsabilidades. Mas não vou permitir que a Sra. Kelly use um bebê como arma para me controlar ou me chantagear. A documentação que o senhor tem em mãos é extensa. Assédio, ameaças, vandalismo, violações repetidas de ordens judiciais. Qualquer pensão temporária sem prova de paternidade seria injustificável. O silêncio tomou conta da sala. O juiz, um homem mais velho, com o cansaço de anos de casos nos olhos, pausou. Pensão provisória negada, disse por fim, anotando. Será realizado o exame de DNA. Voltaremos a esse ponto após o resultado. O rosto da Kelly, pela primeira vez, mostrou surpresa. As lágrimas calculadas vacilaram. Ela cerrou a mandíbula, percebendo que o teatro talvez não funcionasse ali. No mês seguinte, cada passo foi milimetrado. Rachel coordenou o exame num laboratório certificado, com cadeia de custódia, lacres e tudo devidamente documentado.
Kelly tentou manobrinhas, alegando problemas de saúde, pedindo urgência na audiência, mandando mensagens chorosas para o meu celular, mas nada colou. Tudo ignorado, tudo arquivado. O desespero dela crescia, embora ela não mostrasse publicamente. Por fim, o resultado chegou. O envelope parecia mais pesado do que era. Abri devagar, respirando fundo. O laudo era claro. O pai biológico era Mark Stevens, o chefe, o mesmo homem com quem eu tinha visto ela no carro naquela noite. Meu maxilar travou. O alívio veio na hora, junto com uma satisfação tranquila. A justiça, silenciosa e precisa, tinha falado. Toda a estratégia dela, o golpe do bebê, desmoronou diante de um simples relatório de laboratório. Quando voltamos ao tribunal com o resultado, o juiz arquivou todos os pedidos de pensão, mencionando tanto o exame quanto o histórico de assédio da Kelly. Ela saiu da sala em silêncio, a máscara de vítima escorregando pela primeira vez. Eu saí calmamente, advogada ao lado, sentindo o peso finalmente sair dos ombros. O espetáculo público que ela tentou montar evaporou. Ela usou tudo, drama, lágrimas, a lei, até uma criança, para tentar me controlar. E tudo foi desmontado, parte por parte, sem que eu levantasse a voz. De volta em casa, servi um uísque e deixei o silêncio entrar. Cada ligação ignorada, cada documento protocolado, cada câmara instalada, cada gota de paciência, tudo tinha levado até ali. Os planos dela, elaborados e ousados, foram desmontados. O caos que ela tentou soltar acabou esmagado por verdade e estratégia. Eu não era só sobrevivente da manipulação dela. Eu tinha sido o autor do colapso. A ironia era deliciosa. Ela tentou usar todas as armas, charme, choro, tribunal, até um suposto filho, para me controlar. E o resultado foi o mesmo. Desmoronou, enquanto eu recuperei a paz. Pela primeira vez em mais de um ano, minha vida era inteiramente minha. Sem gritos, sem cena, só vitória silenciosa e encerramento inquestionável. Depois que a poeira jurídica baixou, Kelly praticamente sumiu da minha vida. Se mudou para outro estado, foi morar com o Mark, pelo que ouço por conhecidos, teve um menino. Mark largou a esposa, aparentemente, em uma bagunça tão grande quanto a minha história, e agora paga pensão com uma expressão amarga que amigos dizem dar para perceber até nas fotos do Instagram. A vida, com essa justiça estranha e irónica, achou um jeito de se equilibrar. Eu, por outro lado, tomei de volta o controle. Vendi a casa que carregava lembranças demais de mentiras e desculpas noturnas e me mudei para Nashville. Meu novo apartamento dá vista para o rio, um refúgio quieto onde posso ver a água passar e lembrar que a vida, como a correnteza, segue em frente. Voltei a correr, a dormir sem pesadelos, a respirar fundo pela primeira vez em anos. Todas as manhãs, quando passo correndo por pontes e parques, sinto o peso da manipulação ficar um pouco mais leve. Alguns amigos ainda me mandam prints dos posts dela. Textões, acusações, histórias sem fim me pintando como ex-tóxico. Eu leio, dou uma risada baixa e sigo. Deixo ela inventar o conto que quiser. Não me atinge mais. Eu sou livre. Entendi algo crucial. A vingança mais satisfatória não é gritar, expor, nem fazer escândalo online. Não é confronto dramático nem textão em rede social. É agir com calma, com método, e deixar a verdade existir por conta própria. Provas, lei e paciência fizeram muito mais do que qualquer explosão de raiva faria. Eu perdi uma traidora, sim, mas ganhei algo infinitamente mais valioso, minha paz. Existe um poder silencioso em sair de uma relação tóxica sem se abalar, em retomar o controle e em se recusar a ser manipulado. Quando me perguntam se ainda acredito em segunda chance, eu dou um sorriso de canto. Claro, respondo. Só não para quem já queimou a primeira até virar cinza. E nesse silêncio, eu entendi algo ainda mais fundo. A vida é bagunçada, as pessoas falham, e a traição machuca fundo, mas clareza, compostura e integridade são para sempre. Kelly teve o drama, eu fiquei com a calma. Ela construiu caos, eu construí liberdade. Agora, finalmente entendo o que é viver nos meus próprios termos, sair da sombra da manipulação e entrar numa vida que é minha, firme e inteira.